Hora de falar com spoilers de Elementos, o novo filme da Disney Pixar que estreou nessa semana aqui no Brasil. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Se você não quer saber o que acontece no novo filme da Pixar, Elementos, você não deveria nem ter clicado nesse vídeo, já começamos nesse ponto aí, mas tem o nosso vídeo sem spoilers que saiu ontem. E tem também um vídeo falando sobre o short, né, o curta da Pixar que teve antes do filme também, que é um curta de Up Altas Aventuras. Já tem todo esse conteúdo aqui no canal para você assistir. E fica de olho por aqui também, porque muito em breve vai sair um vídeo falando da teoria da Pixar, incrementando aí, acrescentando, melhor dizendo, né, o filme Elementos, onde esse filme se encaixa. É uma pergunta interessante, né? E depois, mais pra frente, daqui um mês mais ou menos, vou ser bem sincero, vai sair o vídeo completo com toda a teoria da Pixar atualizada até Elementos. Então, já se embora, fique inscrito aqui nesse canal para você não perder nada. E se puder também, deixa o like nesse vídeo que vai ajudar bastante para ele chegar para mais pessoas, mais fãs da Disney e da Pixar conhecerem aqui o meu trabalho, tá certo? Vamos lá então falar desse filme. E eu já vou começar a falar de duas coisas que envolvem o final do filme, né? Eu falei ontem que é um filme muito emocionante, que ele tem... eu não falei isso exatamente no vídeo, né? Mas ele tem muitas camadas. Você pode ficar na camada mais simplória ou pode pegar esse filme e destrinchar ele e pegar muita coisa, muito significado sobre diferenças, sobre classe social, sobre refugiados, sobre sentimento, sobre relação pai e filho. Cara, é um filme assim completo da Pixar. É uma pena que ele é o segundo maior flop de bilheteria, né? Porque só perde para Toy Story 1, que foi em 1995, o cinema era outro, ninguém conhecia a Pixar, mas Toy Story 1 todo mundo ama, né? Então eu espero que a história, né, que o tempo faça com que Elementos se torne um filme amado, né? Que as pessoas possam conhecer esse filme no futuro e não que ele seja apenas mais um filme, né? Por quê? Vamos lá, chegou o momento do filme, a gente sabe que a Pixar, ela prega peças da gente, né? Ela mata pessoas, personagens queridos, né? Veja a Ellie de Up, né? Veja, quem mais? O Bing Bong em Divertidamente. Leva ela pra lua por mim, tá? E aí teve uma hora ali que eu falei, o pai da Faísca vai morrer. O pai da Faísca vai morrer e ela não vai conseguir ter tempo de falar pra ele que ela não tem o sonho de assumir os negócios da família. Ela achava que ele tinha esse sonho. Até que ela percebeu que não era isso que ela queria para a vida dela, que ela queria fazer outra coisa. Mas ela não podia decepcionar o pai dela, na cabeça dela, né? Ela não podia decepcionar. Eu falei, o homem estava ruim, né? Tava cansado, já tava velho, né? E tava tossindo. Eu falei, uma hora esse homem vai ter um treco aí, vai morrer. Graças a Deus eles não fizeram isso, né? Ele até terminou o filme bem, aposentado, arrumou gerentes ali pra lojinha dele, foi curtir a vida junto com a sua esposa. E o filme termina de uma maneira feliz, né? Graças a Deus, pelo menos isso. Mas aí o filme me pregou uma peça. Porque do nada mataram o Gota, né? Que era o protagonista junto com a Faísca. E eu realmente achei que ele não ia voltar à vida. Mas aí é que está, ele volta. E aí muita gente não entendeu esse final aí, né? Porque o que aconteceu? A água começa, né? A água mesmo, né? Tem uma enxurrada, uma enchente que ameaça ali o filme inteiro, né? A vila da água, a vila do fogo. E aí eles estão ali, aí começa a ter uma enxurrada. E a Amber é o nome dela em inglês, né? Mas a Faísca e o Gota estão ali dentro da loja do pai dela e eles ficam meio que presos ali nos destroços, num lugar muito pequeno. Onde, se eles tentassem sair dali, a água ia invadir e a Amber ia ser apagada pela água. Ou seja, iria morrer. Por outro lado, se eles ficassem ali dentro, por ser um espaço muito pequeno e ela ser de fogo, o calor ia fazer o nosso querido Gota virar fumaça, né? Ele ia sumir. Ele
a água no fogo, né, ia derreter. Enfim, ia virar vapor, né, ia vaporizar. E é o que acontece. Eles ficam ali, né, ah não, eu vou sair, aí ele fala, não, eu vou morrer por você, não tem problema. E o quanto que o filme é lindo nesse ponto, né, do cara conseguir mostrar pra ela o filme inteiro que o sonho que ela achava que ela tinha não era, e de ao mesmo tempo ele se sacrificar por ela. E aí ele morre. E aí eu falo, caracas, eles fizeram isso. Eu acho que a Pixar de antigamente manteria a morte dele. Mas aí é que tá. Aí é que entra a propriedade da água, né? Porque a água ela tem várias fases, a gente aprende isso na escolinha, né? E uma das fases da água é o vapor. Então você tem ali a água do rio, é a mesma água que vai vaporizar, né? Vai virar nuvem, e depois da nuvem vai chover. Então o que aconteceu ali foi, na verdade, o nosso querido Wade, né? Que no caso é o Gota, ele virando vapor de água. Ele virou vapor de água e ficou naquele lugar. Até que os pais, né, depois que a água acaba saindo ali do lugar, os pais começam a tirar ela dos escombros e aí ela fala que ele morreu. Só que aí é que tá a mágica. Depois que ele vira vapor, ele chove, né? Ele cai novamente. E aí ele cai novamente e vira novamente água, vira novamente o Gota. Então o Gota não morreu graças à propriedade da água. Eu posso estar aqui falando um grande absurdo, não sou professor de biologia, mas foi o que eu consegui entender desse final, o que torna esse final ainda mais mágico. Então, e aí, né, tem finalmente o beijo entre eles, mostrando que água e fogo podem sim se tocar. Mas não é sobre isso, não é sobre água e fogo poderem se tocar. É sobre pessoas tão diferentes poderem sim ficarem juntas. É um filme que tem esse contraponto aí dos elementos, que usa os elementos como uma primeira camada para falar sobre muitas coisas, como eu já citei anteriormente. Então a gente tem esse final, e aí a Faísca finalmente fala pro pai dela que ela não quer seguir aquela vida. O pai dela entende, e ele nunca impôs isso para ela. Era algo que faz parte até do nosso cotidiano. Quantas famílias não têm um negócio da família e os filhos acham que eles têm que assumir aquele negócio, mas não necessariamente. Não foi algo que o pai dela falou, ó, você vai fazer isso. Não, estava implícito ali. Eu tenho um negócio, teoricamente quem vai assumir isso aqui é minha filha. A filha dele, né, a Faísca, sempre esteve com ele ali na loja, vendo como que funcionavam as coisas. Era um negócio muito que ninguém falava sobre o assunto, então ficou assim. E aí ela fala pra ele que ela percebeu que não é aquilo que ela queria. E que ela queria poder ter a vida dela, trabalhar com outra coisa, fazer vidro. Porque, como a gente sabe, né, o vidro é feito através do fogo, né? Eu me lembro até hoje daquela música no Castelo Rá-Tim-Bum. Quem aí é da época do Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha aquela música, né, do Como Fazer lá, né? E aí tinha uma música que era: eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele copo de vidro, tananana. Eu vou mostrar para a moçada como fazer, batendo ovo com farinha, aparecer. E aí mostra, né, como que é feito o vidro. Eu me lembro disso até hoje, né? Você pega a areia, bota no forno quente e o fogo vai transformar aquela areia em vidro, né? Então, e olha como é legal, né? Porque a água nessa sociedade que eles estão mostrando aqui são os ricos. É a primeira classe. Em compensação, o fogo são os proletariados, são a classe D. Então também mostra esse romance entre alguém da classe A contra alguém da classe D, e eles podem ficar juntos. Só que a cidade inteira tem prédios grandiosos feitos de vidro. Então se você for pegar, quem mantém essa sociedade do jeito que ela é, também é por causa do fogo. E aí tem essa questão. E aí ela, junto com a Faísca e o Amber, né, e o Gota, eles pegam e vão para uma cidade vizinha, para um lugar vizinho ali, um pouco distante e tal, juntos, para que ela pudesse trabalhar
como estagiária, né? Ela conseguiu um estágio graças à mãe do Gota para estagiar numa empresa que faz coisas de vidro. E aí ela vai para lá, seguir o sonho dela. E aí o que mais me pegou de tudo isso? Mais cedo no filme tinham mostrado, né, que quando os pais da Amber, né, os pais da Faísca, saíram do lugar onde eles viviam, que era onde só tinha as pessoas de fogo, tem uma tradição do pessoal de fogo, que é quando você vai se despedir para uma viagem longa, para mudar de lugar, né, dos seus pais, você faz lá todo um gestual. E o pai da Faísca fez esse gestual em direção ao seu pai. E o pai dele virou a cabeça assim e não fez o gestual de volta. O que significava que ele não aprovava aquilo. E depois desse dia em que ele abandonou a família e foi embora para a cidade de Elementos, o pai da Faísca nunca mais viu o avô da Faísca, né, o seu pai. Isso era uma dor dele. E aí no final, quando a Faísca tá indo embora com o Gota para outra cidade, ela vai e faz o gestual pro pai. E o pai pega e retribui. Mano do céu! Mais do que a morte do Gota, essa cena me pegou. Do tipo, de tudo, a forma como o filme constrói essa história. E no final, o pai aceita a filha. E aceita o relacionamento dela com alguém de água, que ele detestava. Ele vivia o filme inteiro falando que o pessoal de água querem apagar eles, né? Naquelas piadinhas de fogo e água e nas outras piadas que tem entre os elementos ali, né? Mas nessa de que o pessoal de água quer apagar quem é de fogo. E há isso, né? Porque o pessoal da classe A quer apagar o pessoal da classe D. E aí no final ele entender isso, ele aceitar isso, aceitar ela, aceitar esse romance, aceitar a saída dela, aceitar que ela não vai assumir a loja. Mano, que filme fantástico. Se você puder ir ao cinema, vá assistir a essa obra de arte que a Pixar fez. Eu já falei de inúmeros filmes aqui nesse canal, mas esse filme foi dos que eu falei da Disney e da Pixar nos últimos anos aqui, desde que eu tenho o canal, foi o que eu mais gostei, foi o que mais significou pra mim. Por exemplo, Soul, que todo mundo ama, eu não consegui, né, gostar desse filme, mesmo sabendo que ele é aplaudidíssimo, né? Mas esse filme aqui, Elementos, realmente, que coisa fantástica, tá certo? Não perca que a gente ainda vai falar mais desse filme, posicionando ele na teoria da Pixar, beleza? Até a próxima, aqui do lado tem um botão para você se inscrever e os nossos outros vídeos falando de Elementos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.